Estão visualizando ali os slides, pessoal? Tá tudo certo, sim. Perfeito. Então, iniciando a aula de hoje, a live de hoje, né? Vou passar aqui o próximo slide. Vou iniciar passando um cronograma geral, né? Até para a gente ter uma ideia de tudo que a gente fez até agora, né? Lá desde a semana 1, aí teve aquela interrupção e tivemos essa continuidade, né? Fizemos várias atividades já, né? As atividades agora, então, foram os comentários no YouTube, né? Tentei responder da melhor forma possível ali, né? De forma mais resumida. Mas a ideia é essa mesmo, essa interação aí foi bem bacana. Até, até achei que no YouTube tem mais perguntas do que se fosse na aula presencial, né? Não sei se eu estou enganado, mas ficou uma forma bem interessante de a gente trabalhar. Gostei da forma como a gente está fazendo. E a ideia agora é o quê? A semana 8, né? A semana 8, essa agora de 15 a 19 de junho, então, né? A nossa live aqui, vamos falar sobre endereço IP, que é uma parte bastante importante quando a gente estuda redes, né? Então, vamos ver o IP, especificamente o IPv4, que tem o IPv6 também, que é uma versão melhorada. Mas a gente está no meio dessa transição entre IPv4 e IPv6, então vamos estudar IPv4 e lá na frente, mais para frente, vamos estudar uma aula de IPv6 daí mesmo. E esse IPv4 que a gente vai estudar vai ter atividade, né? Que vai ser atividade 7, que eu vou estar postando no SIGA. Lá no SIGA, hoje à tarde, eu vou estar postando o que você tem que fazer de atividade em cima dessa live, dessa aula que a gente vai estar tendo agora. Ok? Depois vai ter a semana 9, 10, 11. Claro que de continuar as aulas remotas ou não, depende de determinações, né? Eu já coloquei aqui no cronograma o que a gente vai ter dali para frente, né? Nós vamos ter videoaulas, né? Pode ver que a atividade 7, que eu vou estar postando hoje à tarde, eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem. Então, um espacinho um pouquinho maior para vocês, para entregar até 28 de junho. Então, tem 2 semanas para fazer essa atividade, né? Mas eu vou estar, semana que vem, lançando uma outra videoaula, dando alguma explicação a mais, algumas orientações, né? Mas a atividade em si, ela vai valer por 2 semanas. Lá na semana 10, vai ter uma outra videoaula de atividade 8. E só no dia 6 de julho, 6 de julho, é que a gente vai ter a live, né? Uma outra live. A próxima live nossa, então, vai ser lá dia 6 de julho, então, se continuarem as aulas remotas, ok? E daí a gente vai trabalhar sobre máscara de subrede composta, daí avançar um pouco mais do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, certo? Também a gente não sabe, por exemplo, se isso aqui vai fechar um trimestre ou não. Não tem essa determinação do Instituto ainda. A gente está esperando ali para ver quantas horas ou quantas aulas que o professor deu vai valer para o primeiro trimestre. A gente está fechando o primeiro trimestre daqui a pouco, né? E a gente já tem um certo volume de coisas aí que a gente fez, estudou, né? Dá quase para fechar o primeiro trimestre. Então, assim que tiver informações, vou estar passando para vocês. Uma outra coisa que eu não atualizei ali no SIGA ainda, no sistema acadêmico, foi a questão das frequências, né? As frequências eu não mexi em nada ainda. Vou começar a mexer essa semana e eu vou dar a presença para vocês baseado nas atividades que vocês fizerem. Que postaram no SIGA ou que fizeram comentários no YouTube, né? Em cima das atividades que eu vou estar dando a presença para vocês. E também vai estar valendo pontuação, uma nota, né, mesmo, mais para frente. Né? Então, não tem a prova que vocês fizeram ali, vale peso maior, né? Todos fizeram a prova? Acho que sim, né? Não cheguei a olhar no sistema da CISO se todos conseguiram fazer a prova. Se alguém perdeu, me dá um toque ali, de repente eu explico um pouquinho mais para quem não conseguiu. Quem conseguiu já, beleza. Ok? São 2 chances para 2 tentativas, né? Se caso uma nota meio baixa na primeira, dá para tentar a segunda vez. Certo? Ok, pessoal? Vamos lá para o assunto, então, o que interessa. Endereço IP. O que é endereço IP? IP é Internet Protocol, né? Protocolo de internet. É o principal protocolo utilizado nesse conjunto de protocolos que faz com que a internet funcione. Protocolo a gente pode entender como sendo um pequeno programa, né? Que faz determinada coisa. No caso, esse protocolo aqui, ele
que é um número, né? Uma identificação única na rede. Então, na internet é como um endereço, né? É o endereço da sua casa, da minha casa, de uma empresa, um endereço único no mundo, né? Então, nós também temos endereço único. Apesar de eu morar numa rua, que essa rua pode se repetir em outros lugares, Rua 15 de Novembro, por exemplo. Essa Rua 15 de Novembro tem em várias cidades no Brasil, mas é só que está numa cidade diferente. Então, a nível de cidade, não tem uma cidade, outra cidade com o mesmo nome. Então, isso faz com que não tenha endereço duplicado. A representação é uma notação decimal, ou seja, a forma de escrever um endereço IP. Ele é um número decimal, não é um número binário, não é um hexadecimal, é um número decimal que a gente configura o computador, né? Apesar de lá no fundo é tudo binário, no fim das contas é tudo binário, mas a nossa configuração não existe que a gente coloque em binário, em decimal. E o intervalo vai de 0.0.0.0 até 255, 255, 255, 255. Esse é o intervalo do endereço IP, né? Então, ele é dividido em 4 partes. É dividido em 4 octetos, que a gente chama, né? Octetos são o quê? 8 bits. Então, cada zero esse primeiro zero aqui, ele, na verdade, se for converter para bits, são 8 bits. Aqui mais 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits. Certo? É dividido em 4 octetos, como eu falei, então, que são 32 bits no total, né? 8 vezes 4, 32 bits no total. Aqui está desenhado, né? Quem não conseguiu entender escrito, botei desenhado aqui, né? Os nossos divisões. Então, aqui os primeiros 8 bits ficam aqui, os outros 8 bits aqui, 8 ali. Certo? Então, em binário ficaria 8 bits. Em decimal, é em notação decimal mesmo. Além de ser dividido em 4 partes, assim como eu falei, o endereço IP também ele é dividido, a gente pode dizer que ele é dividido em 2 partes. Por quê? Ele é um número para identificar um computador, certo? Um computador na rede. Um computador único naquela rede. Só que o número dele todo não identifica só o computador. Uma parte desse número IP, desse endereço IP, identifica também em que rede ele faz parte, que rede que ele está. É como se fosse no endereço normal, a rua 15 de novembro. Mas de que cidade faz parte essa rua 15 de novembro? Faz parte da cidade de Blumenau. Opa, então não é de outra cidade, outra rua 15 de outra cidade. Aqui mesma coisa, eu tenho endereço IP e uma parte desse endereço IP ele determina que rede que faz parte. Então aqui, ó, a primeira parte do endereço IP é o número de rede local, a rede que ele faz parte. E a outra parte é o número do host, que é o número do computador mesmo, né? É o número que identifica ele. Seria o nome da rua, né? O nome da rua está aqui. Esse número aqui pode se repetir em vários outros lugares do mundo, só que a rede, o conjunto aqui não. Né? Mas que parte desses 4 aqui está dividido em 4, né? Mas qual parte aqui que é o rede e qual parte que é host? Eu falei que o começo é rede e o final é host, né? Mas que parte? Essa primeira parte aqui é rede e as outras 3 partes é o host? Ou será que as 2 primeiras partes é rede e a terceira e a quarta parte é host? Ou então, a primeira, a segunda, a terceira, né, parte seria rede e a última o host? Eu diria para vocês que depende a gente pode dizer que depende da máscara da rede. Né? Então, a gente pode determinar que parte que é rede e que parte que é host. Dependendo do endereço IP, vai estar determinando. Ó, só essa primeira parte aqui é rede. O resto é o número de computadores que está naquela rede. Vamos tentar ir para frente aqui para esclarecer melhor isso. Né? Como é que funciona. Ó, aqui está desenhado de novo, né? Para facilitar a vida de vocês, né? Vou ter desenhado. Lá, no começo, quando surgiu a internet, né? Ó, agora a internet está funcionando no mundo. Aí dividiram em classes, os endereços IPs em classes. Classe A, B e C. Né? Que depois foram ver que não funcionou muito bem. Nos primeiros anos já verificaram que essa divisão de classes não era uma divisão muito inteligente que valia a pena. Mas ficou até hoje essa divisão, né? Então ele diz o seguinte, ó, que a classe A é quando o primeiro octeto identifica a rede e os outros 3 octetos
identifica o host, certo? Como está desenhado aqui, como está pintado aqui para vocês, certo? O classe B é quando os dois primeiros identificam a rede e os dois últimos o host. E a classe C, os três primeiros rede e o último host. O que muda isso aqui? Muda que aqui eu posso ter menos redes e mais hosts naquela mesma rede, né? Aqui não, aqui eu posso ter um monte de redes, mas cada rede dessa eu posso ter menos hosts, por causa da quantidade de bits que tem aqui, né? Certo? E aqui tem, por que tem esse 0, 1, 0, 1, 1, 0? Esse 0 aqui é porque é o seguinte, ó, tem que começar com 0. Né? Se começar com 0, vou botar aqui, vou abrir um bloquinho de notas para vocês, aqui para nós, nosso quadro branco aqui, né? Então, aqui nós temos o endereço 0, né? Aliás, o número 0, 0, só que na verdade são 8 bits, né? Então, eu posso ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Na verdade, eu posso começar com tudo 0, então, só que o primeiro tem que ser 0, pode ser 1 ali, né? E se eu fizer uma escala aqui, né? Eu começo com 0, qual é o máximo que eu posso ir? Né? O máximo que eu posso ir, desde que o primeiro comece com 0, o primeiro tem que começar com 0, está determinado ali, né? O resto vai ser o quê? Em binário seria tudo 1, né? Então aqui é o primeiro bit, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então eu posso, para classe A, eu posso ir de 0, um monte de 0, até 0, tudo 1. Mas que número que é esse, afinal de contas? Bem, 0 em binário é 0 em decimal. Isso é fácil para converter, né? E quanto que é 0, um monte de 1 aqui, 7 uns, de binário para decimal? Quem faz a conta rápida? Para facilitar, vou abrir a calculadora aqui. Estão visualizando tudo ali, a calculadora também? Vou colocar a calculadora do programador aqui, então, né? E vou colocar aqui, vou colocar já em decimal aqui, tá? Porque ele vai colocar tudo aqui. Eu já sei qual é o número, né? Então, eu vou botar 120, 127. 127. Ele já converte tudo aqui, né? Hexadecimal, decimal, octal, binário, né? Então, ele mostra aqui em binário, o número é esse aqui, ó. 0, um monte de 1. Exatamente esse que eu coloquei ali, tá vendo? Então, o que acontece? Esse primeiro 0 aqui seria 0 em decimal, que vai até 127. Certo? Ó. De 0 a 127, em decimal, equivale a 0 até 0, tudo 1 em binário. Né? É justamente a classe A. Então, se eu tiver um endereço IP que inicia entre 0 e 127, significa que esse endereço é classe A. Né? Ou seja, a primeira parte identifica a rede e o resto o host. Então, o endereço comum que é utilizado de classe A é o 10, né? 10.1.1.1. Alguém tem esse endereço IP em casa, que é o 10 ponto alguma coisa? Então, quer dizer que é um endereço de classe A. Quer dizer que o primeiro, o 10 ali, identifica a rede 10. Todos os números que vierem depois são o número de host, o número do host, né? Então, eu posso ter o 10, que é o número da rede, 1.1.1, quer dizer que é o número daquele computador. É o computador 1.1.1. Eu posso ter o computador 1.1.2, 1.1.3, 2.3.4, 5.2, né? Posso fazer a variação que eu quiser até o 255, no caso, né? Que é o máximo, né? Mas se o primeiro número for 10, o primeiro octeto aqui for 10, quer dizer que faz parte da rede 10. Né? Ou se fosse 8 ou 20, até 127. De 0 a 127 significa que é classe A. Ou seja, o primeiro octeto ele identifica a rede daquele computador. E o resto é o número dele mesmo. Certo, pessoal? Se o pessoal quiser me interromper, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Esse caminho pode confundir ali, né? Eu esclareço melhor. Então, só que tem o seguinte, ó. O 0, ele eu não posso usar um endereço IP 0, né? E o 127 também é reservado. O 127 é reservado. Então, na verdade, eu vou poder usar entre 1 e 126. Né? Porque o 0 e o 127 são reservados. Só que comumente não se usa endereço IP 1 ponto alguma coisa, 20 ponto alguma coisa. Geralmente é 10 ponto
alguma coisa, né? Por quê? Porque é um padrão que é utilizado. No começo, quando eles se dividiram em classes, achavam que ia ser assim, né? Que usar 11, 12, 13, né? Como um endereço ali de classe A. No fim, depois usaram uma matemática diferente para não dividir em classes, né? Por que eles dividiram em classes? Porque eles queriam distribuir. Classe A era para algum tipo de empresa, né? Empresas de grande porte. Então, já no comecinho, já distribuíram para as grandes empresas, né? IBM, Apple, Microsoft, começaram a ganhar esses endereços de IP de classe A, que poderia ter muitos computadores dentro de algumas redes. Então, né, tem uma variedade de redes aqui, mas eu posso ter um monte de computadores dentro daquela mesma rede, que na verdade fica inviável. Porque vocês sabem, né, no próprio laboratório de informática lá, se eu tiver uma pessoa usando o computador, é uma velocidade de acesso que eu vou ter à internet, a rede ali, né? Agora, se eu tiver a sala cheia, o laboratório cheio, o pessoal usando ali, vendo vídeo, jogando, ou fazendo trabalhos mais pesados, gráficos, assim, vai ficar mais lento o meu acesso. Então, se eu tiver milhões, porque isso aqui daria milhões de computadores numa rede, vamos dizer, né? Acho que é inviável. Então, tem um limite aqui, na verdade. Né? Então se verificou que não valia a pena dividir em classe, mas o modelo ficou em classe. Então, de 0 a 100, você consegue entender com isso, então, que de 0 a 127, ou melhor, de 1 a 126, seria endereço de classe A. E não, comumente se usa 10 ponto alguma coisa. Por quê? Está em binário aqui, né? E vamos para o próximo agora. Próxima classe. Classe B. Classe B tem que começar com 1, 0. Né? Eu já vou colocar aqui, ó, 0, desculpa, 127, o próximo seria 128. 128 vai até 191, já vou colocar aqui. Né? Então, que é 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 bits. Eu posso ir, então, de 1, 0, tudo 0, até no máximo, quanto? Vamos colocar aqui, quanto é que é 191, então? 191, de decimal para binário, tá aqui, ó. 1, 0, lembra que 1, 0 é fixo na classe B aqui, né? Então, vai ter que ter 1, 0, e o resto tudo 1. Porque daí é o máximo, né? Em binário, o máximo é tudo 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, 1, 0, tudo 1. Que dá 191. Então, esse 1, tudo 0, convertendo para decimal, dá 128. 1, 0, tudo 1, seria o máximo em binário, convertendo para decimal, dá 191, certo? Que é classe B. Então, se eu tiver um endereço que começa entre 128 e 191, se o começo dele for esse, é um endereço de classe B. O que é um endereço de classe B? O endereço de classe B é o endereço que os dois primeiros octetos identificam a rede e os dois últimos o host. Qual é o número que comumente é utilizado quando é classe B? Geralmente é 172, né? 172.16, né? Mas independente do número que eu colocar aqui, se tiver entre 128 ou 191, vai ser classe B. Ou seja, a metade aqui identifica a rede, a metade identifica o host. Certo? E a classe C? Classe C vai de... No próximo é 192, então 92, que é aquele endereço 92, né? Que é muito utilizado, 92 até 223. Que vai de quanto? Ó, pode ver que classe C fixa o bit aqui 110. Então tem que começar com 110. 110, tudo 0. O resto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até quanto? 110, tudo 1, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então vai de 1, tudo 0, até 110, tudo 1. Vamos converter aqui na nossa calculadora para ver se acha a informação. Bem, 192, ali, né? Ó, 1, tudo 0. 1, tudo 0. E o 223? Será que dá isso em binário mesmo? Vou botar aqui. 223. Olha, ó. 1, 0, tudo 1. 1, 0, tudo 1. É o máximo. E o 224, dali para frente. Existem outras classes também, classe D e E.
mas essas acabam não sendo utilizadas comumente, né? No público em geral, são mais específicas, são reservados também. Né? O que a gente vai estudar aqui são a classe A e B e C. Então, se é o endereço IP, então, que começa entre o 92 e 223, é o endereço de classe C. O que é classe C? Quer dizer que os 3 primeiros octetos aqui, tá com essa cor, identifica a rede, e só o finalzinho, o último octeto, identifica o host, o computador mesmo. Né? Então, se eu tiver um endereço IP lá, por exemplo, 192.10.1.1, esse endereço IP quer dizer o seguinte, ó, isso aqui é o endereço de rede. Eu estou na rede 192.10.1. E qual é o número do computador, do host mesmo? 1. Aí eu vou botar um outro computador na mesma rede. Vai ser o 92.10.1, por exemplo, 2. Né? Vai ser um outro computador na mesma rede. Agora, se eu botar aqui, configurar um outro computador, o 92.10.2, 3, por exemplo, esse computador 3 aqui, né? Ele não vai estar na mesma rede dos dois de cima aqui, porque mudou esse número aqui, ó. Vai estar na rede 92.10.2, porque essa parte aqui também identifica a rede em si. Esse 2 aqui muda tudo. Muda que tá nessa faixa aqui e é uma outra rede. É uma outra rede. Certo? Então, isso que muda ali. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, aqui um resumozão, né? Classe A. Nessa escala aqui, então, do endereço IP, a divisão é ali onde está o vermelho, né? Essa parte aqui identifica a rede e o resto o host. Vai de 1 a 126, porque o 0 não pode e o 127 é reservado. O 127 é reservado para quê? Para loopback. Loopback na verdade, é reservado para fazer um teste de rede, né? Tem um comando ping, né? O ping é um comando que você testa se tem conectividade um computador com o outro da rede, né? Então, se você der um ping 127.001, ele vai testar a própria placa de rede do computador. Ele vai testar ele mesmo. Por que isso? Porque antigamente seria uma forma mais fácil de você testar se a placa de rede do computador está funcionando. Sempre que você precisar abrir o computador para ver se está queimado, coisa assim, você faz esse teste primeiro. Um teste no próprio computador. Então, foi reservado um endereço IP só para isso. Na verdade, aí começou os desperdícios dos endereços IPs, né? E a divisão de classe acabou sendo muito desperdício também, né? Por isso que a gente também está tendo que trocar de IPv4 para IPv6. Um dos motivos é a quantidade de endereços que já esgotou, na verdade. Já esgotou. O que tem é o que está distribuído. Então, os órgãos internacionais que distribuem os endereços IPs não tem mais IPv4 para distribuir. Né? Então, a gente está nessa transição de IPv6. O que tem ainda de IPv4, na verdade, é o que as operadoras têm ainda, os provedores, né? Os ISP chamados também, que ainda tem alguma coisa para distribuir. A nossa cultura ali é IPv6. Né? Vai chegar uma data, um dia, que vão dizer assim, a partir dessa data, IPv4 não funciona mais na internet. Só IPv6. Então, tempo que está sendo dado agora para o pessoal ir trocando. O usuário comum ele não vai sentir nada de diferença, não vai precisar configurar nada em si, né? Vai ser mesmo mais as operadoras, né? Vai estar fazendo, e os computadores que tem que ser os sistemas operacionais atualizados, que todos eles já suportam IPv6 já há algum tempo, né? Bastante tempo. Então vai ser a transição. O endereço de rede 10.0.0.0. Por quê? Porque o 10 aqui seria aquele padrão, né? 10 podia ser 2, podia ser 8, né? 20, desde que ficasse na faixa entre 1 e 126. Mas o número 10 aqui, que é aquele padrão, então. E por que está 0 aqui atrás? É só uma forma de mostrar que isso aqui não é um endereço IP. É só um endereço. Eu posso ter qualquer número aqui que seja da rede 10. Uma forma de identificar a rede. É um endereço reservado para identificar a rede. Então, 10.0.0.0 eu não posso usar para botar para o endereço IP de um computador. Por quê? Porque ele é reservado para identificar a rede. 10.0.0.0. Isso aqui é o tal endereço de broadcast, que é justamente o extremo desse, né? O 000 é o primeiro número da rede 10. E o último número da rede 10
é o 255.255.255. Né? É o endereço de broadcast. Mas por que é 255? Por que não é 999? Né? Por quê? Porque se eu pegar a calculadora IP aqui de novo, a calculadora para converter, 255. 255 de decimal para binário dá quanto? Aqui, ó. No binário está tudo 1. Ó. Né? São 8 uns aqui. Então, como esse IP, no fim das contas, é um endereço binário, o máximo que eu posso chegar é tudo 1. Ou seja, 255, que é em decimal. Certo? E broadcast, o que é? Um endereço que é reservado para quando se necessita enviar uma informação, um pacote de dados para todos os computadores daquela rede. Então, na rede 10, eu preciso mandar para todos. Então, é usado esse endereço reservado. Mas, professor, quando que eu vou precisar utilizar esse tipo de mecanismo, né? Na verdade, geralmente é utilizado o sistema operacional, o pacote TCP/IP, ele faz isso de forma automática, de acordo com a necessidade. Um exemplo, lá nos computadores do laboratório do Instituto, vocês viram que eles não estão com o endereço IP configurado na máquina. Quando você liga o computador, dá aquele start, né? Uma das coisas que é feita quando começa a ser levantado todas as camadas de protocolo e de rede, quando chega nessa parte, ele vai verificar que não tem IP configurado na máquina. E o que ele faz? Ele tem que achar um servidor de endereço IP. Né? Esse servidor de endereço IP está em algum lugar na rede, naquela rede. Ele está na mesma rede daquele computador. Só que ele não sabe qual é o computador que é o servidor. Né? Então, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que disparar um pacote de dados, um ping, assim, como se fosse um ping, né? Vai ter que mandar para todos os computadores da rede. Como é que ele vai fazer isso? Usando o 255. Manda para todo mundo. Um dos computadores, podia ser algum computador do laboratório, mas ele vai jogar para tudo, né? Vai achar um servidor que vai estar lá na CPD, que é um servidor DHCP, que a gente chama, né? Esse servidor DHCP, DHCP é um protocolo que justamente faz a distribuição de IPs para as máquinas. Então, vai chegar lá o pacote nele, solicitando um endereço IP. Opa, eu sou o servidor DHCP. Então, seu endereço IP, a partir de agora, então vai ser esse. Manda de volta para ele. Mas como é que manda de volta? Que endereço? Aí eles estão utilizando o endereço físico da máquina nesse momento, né? Que é o endereço MAC. Né? O endereço lógico, que é o endereço IP, é utilizado principalmente para você utilizar comunicação remota. Você vai precisar acessar um site na internet e tal, vai precisar do endereço IP, que é o endereço lógico. Então, ele pega e manda esse endereço IP para você, para essa máquina, e a partir desse momento, essa máquina vai ter esse endereço IP. Né? Se você desligar e ligar a máquina, existe uma grande chance de ser um outro endereço IP, se outras máquinas alugaram, né, o mesmo endereço IP anterior e tal. Então, o servidor DHCP faz esse gerenciamento. Né? Então, facilita. Você não precisa ficar configurando máquina a máquina. Né? O IP. O DHCP vai distribuir, vai gerenciar essa distribuição. Ok? E o broadcast, então, é um exemplo de quando tem essa necessidade. Classe A ainda. Máscara de subrede. A máscara de subrede padrão é 255.0.0.0. O que é máscara de subrede? Quando você configura o endereço IP, você coloca, além de botar o endereço IP, você tem que colocar a máscara. A máscara vai estar dizendo no computador qual é a parte que é rede e qual é a parte que é host. Então, se eu colocar lá 255.0.0.0 na máscara, não é o endereço IP, tá, pessoal? O endereço IP eu coloquei, por exemplo, 10.1.1.1.1. Né? E a máscara eu botei 255.0.0.0. Significa que 255 é tudo 1, lembra? Se eu converter decimal, 255 decimal para binário, vai ser tudo 1, né? Eu estou dizendo que esse primeiro octeto aqui é tudo 1. E o segundo octeto é 0. O terceiro octeto é 0. E o quarto octeto é 0 aqui. Ó. Tá vendo? Então, é uma forma de eu dizer que a máscara é essa, ou seja, é um endereço de classe A. E a máscara é essa. Essa parte é rede, esse resto aqui é host. Então, eu tenho que colocar. Se eu configurar lá no Windows, principalmente, né? Se eu botar lá, de forma gráfica, lá, botar 10.1.1.1 e aperto a tecla Tab para o próximo campo, que é a máscara de subrede, automaticamente ele vai colocar essa máscara aí. 255.0.0.0.
que é a máscara padrão. Porque ele já verifica, ele já checou ali, ele já checa, né? Que o primeiro número está entre 0 e 127. Se está entre 0 e 127, ele já entende que é classe A. Classe A, a máscara padrão é 255.000. Quantas redes eu posso ter numa classe A? Bem, essa primeira parte aqui é redes. Então, quantas redes eu posso ter aqui? Combinando 2 na 7, né? Lembra que o primeiro bit é reservado, né? O primeiro bit ele é fixo lá, né? Lembra? Que é o 0, é reservado. Então, eu tenho que fazer a conta 2 na 7. 2 no expoente 7. Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, vai dar 128. Então, nesse tipo de rede, de classe A, eu posso ter até 128 redes, né? 128 redes. E quantos hosts para cada rede dessa? 128 redes numa classe A. Cada rede dessas 128, cada uma delas pode ter quantos hosts? Eu coloquei no outro slide aqui. Ó. Eu posso ter esse resto todo aqui, né? Aqui tem 8 bits, aqui tem 8 bits, aqui tem 8 bits. Então, 2 na 24. 2 na 24 dá quanto? Olha só, que numerão. 16.777.216. Menos 2. Por que eu fiz menos 2? Porque lembra que eu falei antes que o primeiro e o último número são reservados? O primeiro endereço IP, só voltando aqui no slide anterior para ilustrar. Aqui estava. Aqui, ó, 10.000. É reservado. O 000 é reservado para endereço de rede. E o 10.255.255.255. Esses 255 é porque é endereço de broadcast, é reservado. O primeiro e o último são reservados. Então, eu tenho que fazer menos 2, porque eu não posso utilizar o primeiro e o último. Eu tenho que usar o miolo. Né? Então, vai ser 16.737.214 hosts que eu posso ter para cada rede. Imagina eu colocar numa mesma rede tanto computador assim, né? Não vai aguentar. Então, né? Não funciona dessa forma. Então, é um desperdício de endereço IP. Mas está ali. Essa é a conta. E na classe A ainda, nós podemos colocar aqui a notação, né? A forma de escrever, se vocês lerem em algum lugar, tal, né? A notação é uma forma de escrever, na verdade. Eu posso escrever o endereço IP 10, certo? E a máscara dele vai ser 255.000, certo? Ou eu posso escrever assim, ó, 10, barra 8. Barra 8 é a mesma coisa que eu colocar 255.000. A única coisa que eu estou dizendo é que os 8 primeiros bits aqui, os 8 primeiros bits, são para identificar a rede. Por isso que é barra 8, porque está contando os primeiros 8 bits para a rede. Então, é uma forma de escrever mais resumidamente. Então, quando a gente configura no sistema operacional ou em equipamentos de rede, dependendo do sistema operacional que está sendo usado lá, alguns você configura usando barra 8 e tal, outros botando a máscara mesmo 255.000, por exemplo. Aqui é um outro exemplo, né, de um endereço IP classe A, que é o 126.000, e aqui com a máscara barra 8. E a classe B? Classe B, então, repetindo as contas, né, só que agora é classe B, que vai de 128 a 191. A máscara, então, fica sendo assim, ó, 255.255.00, porque eu estou dizendo para o computador o quê? Que esse primeiro e esse segundo, que é o 255, então, é rede, e onde é 0 é host. Então, esse número está identificando isso. E faço a conta aqui, né? 2 na 14 seria para identificar o número de redes aqui, né? 2 na 16, porque os dois primeiros bits são fixos do lado. Então, 2 na 14 dá 16.384. Né? E para host? Para host é 2 na 16, daí pega o 8 mais 8 bits. Né? E faço menos 2, porque o primeiro e o último sempre são reservados. Dá 65.534. Então, para cada uma dessas redes aqui, dessas 16.384 redes, cada uma delas pode ter 65.534 computadores. Da classe B ainda mostrando só a notação, né? Eu posso escrever, por exemplo, 172.16.2.1 e colocar a máscara 255.255.00. Ou eu posso colocar
172.16.2.1 barra 16. Porque o barra 16 está dizendo o quê? Que esses primeiros 8 mais esses primeiros 8, que dá 16, os primeiros 16 bits é rede. E os outros, host. Essa é a lógica. E, finalmente, classe C, então, os primeiros 3 octetos para a rede, então vai de 192 a 223, de acordo com aquela continha que a gente fez aqui, né? Lembra, né? Ó, 192.223, está aqui em binário. Então, isso ali vai identificar aqui a classe C. E na máscara a gente coloca 255, 255, 255. São os 3 primeiros octetos. E o último, que é o 0, então é para identificar o host. 2 na 21, dá isso tudo aqui de redes possíveis, combinações de redes, e de hosts menos, então, né? Dá 254. Reduzindo, diminuindo 2 aqui, né? 256 menos 2, 254, porque o primeiro e o último são reservados. Certo? Ainda aqui da classe C, é só anotação aqui, né? Tem o endereço de classe C 192.168.10.1. E posso colocar a máscara, então, 255, 255, 255, 0. Ou posso colocar a máscara só barra 24. Porque eu tenho 8 mais 8 mais 8, são 24 bits. Os primeiros 24 bits é para identificar dele. E o resto é host. Certo? Aqui um outro exemplo. Aqui só aquela questão dos padrões, né? Normalmente não é usado qualquer número de endereço de IP, por quê? Para facilitar a manutenção, os técnicos mesmo, o gerenciamento, né? Então, quando é classe A, o pessoal coloca 10 ponto alguma coisa. Quando é classe B, é 172.16 alguma coisa, até 172.31 alguma coisa. E quando resolve usar classe C, é 192.168 alguma coisa, até 192.168.254 alguma coisa. Então, é essa faixa padrão que é utilizada. Mas da minha rede local eu quero fazer diferente. Eu quero fazer, ao invés de 192, eu quero fazer 195. Não tem problema, você pode fazer. A sua rede local você pode fazer como quiser. Certo? Mas para facilitar toda a questão, até para você memorizar números de IPs, você precisa, né? Memorizar números de IPs, até de servidores e tal. Então, existe esse padrão aí que é orientado para seguir. E aqui? Aqui é um exercício agora, que eu gostaria que vocês fizessem ali. Identificar a máscara de subrede e classe dos seguintes endereços IP. Então, eu tenho esse endereço IP 192.168.10.1. Pessoal, alguém me diga aí que classe de endereço é esse 92.168.10.5? É classe A, B ou C? Pode até chutar, pessoal. Alguém já colocou? Colocaram aqui. Vitor colocou, a Sandy e Júlia, classe C. Muito bem, classe C. Classe C por quê? Porque, como é que a gente sabe que é classe C? Porque é 192 aqui, ó. Aqui está naquela faixa, né, de 192 a 223. Se estiver nessa faixa, é classe C. E classe C divide aonde o endereço IP? Divide aqui, aqui ou aqui? Ou seja, no primeiro octeto, no segundo octeto ou no terceiro octeto? Divide. Muito bem, Vitor. Terceiro octeto. Divide aqui, então, né? Ou seja, até aqui, essa parte aqui toda, esses 3 primeiros octetos. Opa, já botei as respostas. Então, os primeiros 3 octetos, ele identifica, então, a rede. Por isso que a divisão é aqui, classe C. E esse aqui é o host. Esse aqui é o computador 5, da rede 192.168.10. Então, aqui, classe C. E a máscara é essa, né? A máscara é 255, 255, 2550. Ou então, mesma coisa, eu posso colocar barra 24. Então, barra 24 ou 255, 255, 2550 é a mesma coisa. Só uma anotação, uma forma de escrever diferente. Já que tá as respostas aqui, né? Então, não preciso mais ficar perguntando, né? Esse outro aqui, então, é classe A, né? Porque é 30. Ou seja, entre 1, né, até 127, né? É classe A. Ou entre 1 e até 126, né? Porque 127 é reservado. É classe A. Então,
divide aqui, né? Divide aqui 255.000 ou barra 8. Os três primeiros, o primeiro octeto, ou seja, os primeiros 8 bits, é a rede. Essa aqui é a rede 30 e o número do computador é 105510. Esse aqui já é classe B, então, porque é 129, está naquela faixa, né? Entre 128 até 191. Então, nessa faixa é classe B. Então, a divisão é bem no meio, né? 255.255 para a rede e o restante para host, ou barra 16. E o último, classe A também, né, o segundo ali, que é 111, fica 255.000. Certo, pessoal? Muito bem, finalizo a aula por aqui, né? Abro aí para algumas perguntas que vocês tiverem ainda. Para a gente fechar essa aula, que está quase meio-dia, né? Todo mundo já está roncando. E aí, alguma pergunta? Ficou muito complicado? Deu para entender bem? Muito bem, tranquilo, consegui entender bem, tranquilo, bem explicado. Que bom, fico feliz que vocês conseguiram compreender ali, né? Aí depois a gente vai fazer aquela outra atividade, semana que vem já vai ajudar a reforçar e avançar um pouco mais, né? Essa porta de endereço IP é fundamental para a gente poder até fazer as redes no simulador, PEC3, né? E poder entender melhor como é que funciona, né, esse mundo das redes. Né? Esse IP é fundamental. Ok, então, pessoal, eu vou compartilhar aqui, então. Meu mouse pegou aqui. Vou finalizar a gravação aqui, então, para poder deixar disponível para o pessoal aí que não conseguir acompanhar, ou se vocês quiserem rever posteriormente.